querido diário. Nesse vídeo eu vou contar as coisas de uma forma meio avulsa. São histórias relacionadas à minha espiritualidade, a vivências que eu tive em relação à espiritualidade, até o ponto da minha primeira incorporação. Então eu vou contar de uma forma cronológica, mas bem... O tempo entre as histórias tem certo espaço. Então eu espero que vocês gostem deste vídeo. Eu tive uma mediunidade muito aflorada. Desde novinha eu lembro de sentir muita coisa, eu lembro de ter uma intuição muito boa. E uma memória que eu tenho, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, eu estava sentada na minha sala com minha mãe e minha avó, e eu olhei pro lado e eu vi a minha bisavó. Ela olhava pra minha avó com muito carinho, com muito amor. E eu lembro que eu não entendi por que a minha bisavó estava ali, mas eu só fiquei olhando pra ela. E eu não lembro se eu falei alguma coisa, acredito que não. Mas no dia seguinte, a minha avó recebeu a notícia de que a minha bisa havia falecido. Quando eu fui reconhecer a minha bisavó pelo lado paterno, eu lembro de entrar no quarto. Novamente, eu era criança. Acho que eu era um pouco mais velha, mas ainda assim, muito criancinha. E eu lembro de entrar no quarto dela e ver um homem do lado dela. E ninguém falou com aquele homem, então eu não falei com aquele homem, mas eu lembro que ele estava ali olhando pela minha bisavó, a paterna. E tempos depois, eu vi uma foto, e aquele homem da foto era o meu bisavô, e ele era o homem que estava ao lado da minha bisavó. Só que meu bisavô já era falecido quando eu conheci a minha bisa. Eu nunca conheci ele, mas ele estava lá com ela e eu vi ele lá com ela. Ainda quando eu era criança, eu lembro... Eu sou filha única, mas eu lembro de brincar no meu quintal e eu ouvia a voz de uma menininha brincando comigo. E a gente brincava com as plantas, e a gente subia e descia esse quintal, e a gente fazia bolo de terra. E eu não via ela, mas eu ouvia ela. E aí eu descobri, anos depois, que era a minha Erê. E isso, gente, eu era pequenininha, novinha de tudo. E eu ouvia essa menininha brincando comigo. E ela falava, não, aí não, vamos brincar por aqui. Ou, ai, vamos brincar disso, disso, daquilo. E era a minha Erê. Foi a minha Erê, inclusive, que me ensinou a minha brincadeira preferida, que era dançar com as plantas. Eu dançava com ela e com as plantas, eu dançava com as plantas. E foi ela que me ensinou essa brincadeira e era a minha brincadeira preferida. E eu lembro, muito novinha, eu sentia muita coisa. Eu ainda sinto, mas hoje em dia parece ser mais controlado. E quando eu era novinha eu sentia muitas energias, eu puxava energia com muita facilidade. Eu ficava triste sem saber porquê, eu ficava irritada sem saber porquê. Porque eu sempre puxei energias com muita facilidade, porque eu sentia muito. Eu sentia quando um ambiente estava em desequilíbrio. Se eu estava em um ambiente alegre, eu automaticamente puxava aquela alegria e tornava ela minha. Se eu estava em um ambiente triste, um ambiente irritado, um ambiente desequilibrado de qualquer forma, eu puxava muito e eu me tornava um reflexo daquele ambiente. Eu fui uma criança, além de tudo, eu fui uma criança que sofreu bullying. E eu lembro que a primeira vez que o menino que começou a fazer bullying comigo fez bullying comigo, eu fiquei no recreio, no fundo da sala, deitada de bruços, chorando. E eu lembro de sentir uma mão nas minhas costas e sentir que, apesar daquele sentimento, as coisas iam ficar bem. Depois de um tempo foi confirmado que, de fato, foi a Padilha. Mas eu lembro de sentir aquela mão nas minhas costas, sentir aquele consolo. E olhar em volta e não ter ninguém. Porque era a minha espiritualidade já se fazendo presente, já me ajudando e me consolando e me cuidando. Outra memória que eu tenho, que... mais um exemplo
da espiritualidade me salvando. Eu estava na casa do meu pai e eu tinha tido uma briguinha, assim, com uma familiar criança da minha madrasta. E nisso, ela virou pra mim e falou que ia mandar o pai dela atrás de mim. E o pai dela era um traficante. E eu estava sozinha na casa no dia seguinte, era de manhã. E eu comecei a sentir uma urgência muito forte de ir embora. E vinha uma voz na minha cabeça falando: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E essa voz me instruiu: liga pro seu avô. Se ele não atender, pega as suas coisas e você vai andar por esse caminho. E eu vi o caminho desenhado na minha cabeça. Consegui falar com meu avô. Ele me buscou. Eu lembro que eu deixei uma cartinha pro meu pai explicando. Nem lembro o que eu escrevi, mas eu deixei uma cartinha. E depois que eu comecei a cultuar meu Exu, seu Tiriri, eu vi que aquele cara foi até a casa, porque a filha dele disse que eu havia machucado ela. E ele foi lá tirar satisfação. Então, mais um exemplo da minha espiritualidade intervindo no meu caminho e me salvando. Em 2020, nem eu nem a minha mãe cultuávamos nossa espiritualidade. E ainda assim, nossa espiritualidade nos avisou que aquele ano seria um ano difícil. De uma forma muito peculiar. Era o primeiro dia de trabalho da minha mãe e o meu primeiro dia na faculdade. Era o meu segundo ano. E a minha mãe estava levando as coisas dela e ela escorregou e caiu. Eu, preocupada, fui ajudá-la a levantar e eu escorreguei e caí. Inclusive, eu tenho a cicatriz até hoje dessa queda. E quando a gente se olhou, as duas estabacadas no chão, a gente soube que aquele ano seria um ano difícil. E aí, um mês depois, março, entramos em quarentena. Em 2022, no dia 13 de janeiro, eu encasquetei que eu queria fazer uma faculdade. Eu saí de letras durante a pandemia. E eu encasquetei que eu ia fazer uma faculdade em Minas. Por que Minas? Eu não sei. E eu fui pesquisar vestibular. E eu vi que tinha um vestibular aberto na Universidade Federal daqui da minha cidade. Eu marquei a data porque, coincidentemente, era o penúltimo dia de inscrição. Então, correndo, eu liguei pro meu anjo da guarda, que é o meu avô. E ele pagou a inscrição pra mim. E na hora de completar aquela inscrição, eu não sabia o que fazer. Eu não queria voltar pra letras, mesmo que fosse em outra universidade. Eu pensei em história, mas desde o momento em que eu abri a opção de cursos, eu fiquei encasquetada com artes cênicas. E explicando para meus colegas, eu inventei uma explicação bem meia boca, tipo, falaram isso de artes cênicas pra mim, eu fiquei curiosa. Mentira! Eu não tinha explicação. Eu inventei aquilo porque eu não tinha explicação. Como que eu ia falar que um curso que eu não conhecia, que eu nem sabia sobre o que era o curso que eu escolhi, que eu simplesmente senti de escolher? Eu não tinha coragem de falar isso pra eles, porque eu estava estudando com pessoas que sonharam com artes cênicas, que almejaram artes cênicas. E eu tava ali perdida, uma pessoa que achava que teatro era só um prédio. Meus colegas de artes cênicas me levaram em 2 terreiros, ambos perto da minha casa. Apesar de falarem que macumba boa é macumba longe de casa, eram perto da minha casa. A primeira vez que eu fui num terreiro, eu fui bem... Meu Deus do céu, onde eu estou indo? Estou curiosa, mas não tenho a mínima ideia do que
Nada disso significa. A moça falou, a mãe de santo, no WhatsApp, falou: é uma gíria de esquerda, tem problema? Eu nem sabia que era uma gíria de esquerda. Eu falei: claro que não. Claro que não. Uma energia mais densa? Não tenho a mínima ideia do que isso significa. Vamos. E fomos. Cheguei lá. Ai, gente. Que energia. Que energia. Eu nunca senti um terreiro com tanta energia. Eu estava lá e foi me dando uma falta de ar. Isso que as entidades nem tinham descido ainda. Foi me dando uma falta de ar, uma falta de ar. Era como se alguém estivesse comprimindo os meus pulmões e aquela energia ao meu redor. E eu não sabia o que fazer, não sabia o que explicar. Fui tomar um ar. Fiquei uns 5 minutos lá fora, voltei. A pombagira desceu, chamou várias entidades e depois a pombagira foi me dar a consulta. E até hoje, isso foi em 2023. E até hoje essa foi uma das melhores consultas pelas quais eu já passei. Dona Rosa Negra foi assim, maravilhosa, perfeita. Eu lembro das palavras dela até hoje. Ela foi uma das melhores consultas pelas quais eu já passei. Ainda em 2023, eu comecei a ouvir muito uma música específica do Emicida, Eminência Parda. Nessa música, ele sauda Exu. E eu, na minha ignorância, comecei a saudar Exu. Laroye Exu. E uma dessas vezes, voltando da faculdade, eu fiz essa saudação. Foi assim, uma experiência. Foi uma experiência. Foi uma puta de uma experiência. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu voltava pra casa de van. E a van parou de se mexer. O vento parou. E eu olhei. E naquela encruzilhada tinha um homem sentado. Ele estava de cartola. E era só a silhueta dele. Só a silhueta. Mas eu senti que ele estava me olhando. E eu, naquela época, eu não sabia o que era Exu. Eu não sabia nada, eu era muito leiga. Apesar de já ter ido no terreiro, eu não senti de pesquisar. E eu via aquele homem e eu sabia que de alguma forma ele era meu. Que de alguma forma ele era meu amigo, meu pai, minha família. Eu senti que ele era o meu Exu. Mesmo sem eu saber o que era um Exu. E foi... Eu olhava pra ele e eu não queria que aquele momento acabasse. E tudo tinha parado. A música tinha parado, o tempo, o movimento. E era só eu e ele. E no momento que eu pisquei, depois de tentar ao máximo não piscar, o homem sumiu, a van voltou a se mexer, a música voltou a tocar. E quando esse homem veio em terra pela primeira vez, ele me disse: eu sou seu Tiriri e eu sou o dono dos seus caminhos. A minha mãe, isso é, quebrando um pouco o lance da cronologia, é que eu lembrei disso com a história do seu Tiriri. A minha mãe jogava um jogo. E nesse jogo ela conheceu uma moça. E depois de um tempo essa moça contou que ela era mãe de santa de Umbanda e que eles também tocavam pra Jurema Sagrada. E nisso, eu, ela e minha mãe começamos uma amizade. Tenho muito carinho por ela até hoje, apesar de não termos mais tanto contato assim. E ela me disse, eu contei que eu tinha muita curiosidade, contei algumas experiências que eu já tinha tido.
E ela me falou, desde o momento que a gente conversou pela primeira vez, eu soube que você tinha uma grande mediunidade. E você tem que pensar muito bem antes de começar. Porque você é o tipo de pessoa que, se começar, não pode parar. Sempre tive esse aviso muito firme na minha cabeça. Então, mesmo depois de ter essa experiência que eu tirei, eu não pesquisei, eu não fui atrás de entender o que era um Exu, porque eu sabia que no momento que eu começasse a pesquisar, no momento que eu começasse a buscar aprender, eu não poderia parar. Porque a espiritualidade, o jeito com o qual ela se relaciona comigo, se eu der uma brechinha de saber algo que está nos meus caminhos, eu tenho que me comprometer com aquilo, porque imediatamente eu já começo a ser cobrada. Bem sincera, eu não sei por que eu e a espiritualidade temos essa relação. Eu não sei por que ela é assim comigo. Ela simplesmente é. E eu simplesmente aceito. Então eu tinha essa noção, eu sempre tive essa noção. Então, apesar de sempre ter muita curiosidade, eu nunca fui atrás. E ainda assim, a partir do momento em que eu pisei dentro de um terreiro, minto. A partir do momento em que eu me comprometi a falar com as pessoas do terreiro de perto de casa, eu já abri um pouquinho da caixa de Pandora, que é a minha espiritualidade. Ela é uma mediunidade muito intensa, ela é uma espiritualidade muito intensa. Muitos dos meus guias se apresentaram antes de eu fazer 6 meses de estar estudando, de estar desenvolvendo a fundo a minha espiritualidade. Sendo bem sincera, eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque eu não sabia se era aquilo que eu queria de fato. Mas eu comecei a sonhar, o meu sentir, que já era muito aflorado, se aflorou ainda mais. Eu comecei a escutar coisas, nem todas elas coisas boas, e eu fingia que não. Eu me fazia de Kátia Sonsa, porque me era conveniente. Mas, eventualmente, minha espiritualidade bateu a porta e eu tive que atender. 2024, em julho, eu tive uma vivência muito estranha. Era madrugada. E eu comecei a sentir um aperto no meu peito. Eu comecei a me sentir muito observada. E eu ligava a lanterna do celular e eu olhava ao redor e eu não via nada. Eu acendia a luz e eu olhava, eu vasculhava o meu quarto e eu não via nada. Depois de tanto procurar, eu eventualmente falei, não. Vou dormir. Vou dormir porque ganho mais dormindo. É paranoia da minha cabeça. E depois de um tempo, me foi confirmado que, de fato, havia algo no meu quarto, algo muito perigoso, algo que os meus guias tiveram que repelir. E foi quando Dona Maria Padilha decidiu que estava na hora de eu começar a cuidar dos meus guias. Porque eu precisava saber me defender. Porque não foi só algo que me encontrou. Foi algo que foi enviado para mim, para me desencarnar. Então eu precisava saber me defender. Novamente, coincidentemente, um terreiro daqui da minha cidade teve uma reabertura e era festa de Herê. Eu estava conversando com uma das minhas colegas e ela também sentia esse chamado que eu sentia, que eu sinto. E ela falou, não, vamos juntas, porque vai dar certo, vai dar certo. Fomos. Gente, assim,
Mais uma das experiências loucas que vai entrar na minha lista. Eu achei que eu tinha dormido. Só que foi um dormir muito diferente. Eu sei que eu estava de olhos fechados e eu sei que eu estava assim, curvada. Só que eu ouvia tudo que estava sendo dito ao meu redor. Eu conseguia ver pessoas chegando. Eu conseguia ver as pessoas se cumprimentando. Só que eu tava de olho fechado. Então eu pensei, nossa, tô tendo um sonho muito vívido. Até agora eu não sei o que foi isso. Não sei como eu via, mas eu via. É algo que ainda não me foi explicado e eu ainda não pensei muito. Presumo que seja uma mediunidade aí do terceiro olho. Digo isso sem nenhuma certeza. Mas gira de herê. Aquela energia, aquela alegria. Eu tava muito feliz de estar ali. E eu lembro que algo que me deixou completamente fascinada foi a estátua de Ogum. Ogum, eu já tinha tido um sonho com ele. Com ele não, eu com uma guia dele. E eu lembro que eu olhava pra ele e eu ficava fascinada. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Depois de um tempo eu descobri que de fato Ogum me acompanha nessa caminhada. Então, acho que essa foi a forma dele se apresentar pra mim. Mas vieram os herês. E eu sentindo aquela energia, eu comecei a dançar assim na minha cadeira. Coincidentemente, minha herê gosta de dançar. Novamente, coincidentemente. E foi uma consulta. Tia, por que a senhora fica fazendo amizade com gente que a senhora sabe que não gosta de você? Lapada de heredor é diferente, né? Mas a virada de chave vem no dia seguinte. Depois da minha consulta, eu precisava ir pra casa. Eu sentia uma necessidade de colo de mãe muito grande, então eu falei, quer saber, vou para casa. No dia seguinte, uma das meninas que me acompanhou me entregou um saquinho de doce. Porque o pessoal do terreiro estava entregando pros consulentes e tudo mais. Eu falei, pô, vou comer quando eu chegar em casa. Foi eu colocar a primeira bala na boca que a minha herê veio. Só que, novamente, eu era muito leiga. Eu entendi que algo estava acontecendo, mas eu não sabia o que era. Mas ela batia palma e ela dançava e ela ficava toda feliz com aqueles doces, com aquela bala. E eu lembro que eu falei na minha mente, ah, você gostou? E ela fez assim. E eu falei, pô, legal. Essa criança gostou. E eu só fui entender que essa foi a minha primeira incorporação, assim, quase um mês depois. Mais de um mês depois. Porque foi algo tão rápido e uma energia tão sutil que eu não reconheci de primeira que foi uma incorporação. Mas foi uma incorporação. Eu só percebi a segunda vez que ela veio em terra. Que ela veio, eu tinha feito uma firmeza pra ela e ela veio. E ela comeu os doces, e ela dançou, e ela conversou comigo. Foi aí que eu pensei, nossa, mas essa energia é a mesma energia daquela primeira vez. Então, aquela primeira vez foi uma incorporação. E depois disso, abriu a caixa de Pandora. Tinha que ser criança para abrir a caixa de Pandora. Comecei a sentir, comecei a ouvir. Eu ia no terreiro e não tinha uma gira que eu não me tremia. Porque eu comecei no terreiro dia 27 de setembro.
E no dia 25 de outubro eu incorporei a padilha pela primeira vez. E nisso, nesse meio tempo, teve uma homenagem para Oxum. Oxum também é um orixá que me acompanha. Eu me tremia inteira. Eu acho que até a cadeira tremia comigo. Porque eu me remexia e me mexia e tremia e tremia e tremia. Eu tremi tanto ao ponto de uma das cambones me dar um copo d'água. Porque ela ficou muito preocupada. Então, o meu sentir foi mais aflorado ainda. E depois de uns meses, me irei em terra, ela abriu meu terceiro olho. O que intensificou mais ainda. Sempre que a minha mediunidade se intensifica, minha herê tem dedo no meio. Não é à toa. Isso faz muito sentido com o nome dela. Mas são coincidências que eu acho fascinante. E essa história de como foi a minha primeira incorporação, eu acho ela maravilhosa. Porque hoje em dia eu incorporo e eu me pergunto, uau, como eu não reconheci o que era uma incorporação aquela primeira vez. E de fato eu não reconheci. E eu acho que quando é uma energia sutil, que não muda tanto assim o seu corpo, é bem capaz a gente não sentir mesmo. E... ai... energia de herê é assim... algo com a qual eu estou completamente apaixonada. Ela é o meu amor, a minha vida. Ela é tudo pra mim. Ela é a luz em meio à escuridão. E apesar de ter um peso diferente quando eu digo isso em relação a ela, eu sinto isso em relação a todos os meus guias, aos meus orixás, aos meus ancestrais. Eles são luz. Se eu sou iluminada, é por conta deles. Não à toa que meu sobrenome de fato é Luz. É como se toda essa luminosidade brilhasse através de mim de alguma forma e refletisse até mesmo no meu nome. Eu sou muito melosa falando da minha espiritualidade. Muito melosa. A minha voz fica macia. Eu fico com um olhar de tipo, apaixonadinha. Porque eu sou muito apaixonada pela minha espiritualidade. Muito apaixonada por eles. Pela presença deles. E é isso. Esse foi um pouco da minha espiritualidade e da minha relação com a minha espiritualidade e a minha primeira incorporação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, sigam o canal. Eu vou trazer outras vivências, outras histórias. Novamente, esse canal é para ser o meu diário. Então, eu senti de compartilhar com pessoas, porque provavelmente tem alguém aí do outro lado que vai se relacionar com as minhas histórias e com as minhas vivências de alguma forma. Então seja bem-vindo. Viva a nossa espiritualidade, viva os nossos ancestrais. E esse foi mais um vídeo. Eu vou tentar postar com uma certa regularidade. É porque, sendo bem sincero, o YouTube me intimida um pouco. Mas estou tentando. Estou tentando, galera. Estou tentando. Muito obrigada pela presença. Tchau!